Fala, galera. Vamos acompanhar aí o jogo aberto, debate, analisando a vitória do Verdão. O Palmeiras passeou, fez 5-1 no Vitória e ganha a primeira no Brasileirão. E também vamos ver aí que o Palmeiras avançou pela contratação de John Arias. Vamos acompanhar aí o debate. Palmeiras, Ronaldão, ele elogiou o Corinthians, o Abel Ferreira. Falou do feito de vencer o Flamengo. E tem clássico no domingo. Isso aqui ele tá com medo do muro pichado na segunda-feira, né? Muro pichado. Mamãe Leila manda pra cadeia quem faz isso. Então, mamãe Leila manda ter que limpar tudo de novo. Mas a verdade é uma coisa assim, que ele faz a mesma coisa que muita gente faz aqui no programa. O quê? Mudança de foco. Muita gente. Eu conheço aqui muita gente nesse programa aqui, ao longo desses 19 anos. Significa que ele deve estar acompanhando bem o jogo aberto, Abel Ferreira, é isso? O Inter... Para, Marcelo, que Inter? O Palmeiras, ele está com medo. O Abel... Quantos anos ele está aqui já no Brasil? 5. Completou 5 ano passado. Será que eu não entendo se ele fala português? Tá na hora de ele falar português brasileiro, hein? Tequinho, não tá na hora dele falar um português que a gente entenda Agora, o mais? Ronaldo poderia ter seguido o exemplo do Abel Ferreira e ter elogiado a goleada de ontem, Chico Garcia, porque 5-1 na segunda rodada do campeonato. 5, uns tomam 3, outros não, mas tá tudo bem, é tudo bonito igual, viu? Ô, Chiquito, mas essa de 5-1 sobre o Vitória mostrou uma antiga e elogiada versão palmeirense. Inclusive aproveitando a bola parada, que vale também, o Palmeiras tem uma chutão. Uma força aérea. Bola parada e chutão. Não tem, não. Você tem esse menino... tem porque, enfim, né? Você tem que aproveitar os espaços quando eles se oferecem. E o Palmeiras amassou ontem, né? A jogada do terceiro gol, inclusive. Andreas Pereira fez um grande jogo, na minha opinião. O Alan é um menino que dificilmente... O Maurício fez o gol, né? Mas o Andreas Pereira fez a jogada. Mas o Alan, acho que dificilmente não escapa da janela do meio do ano. E aí, se vier o John Arias, eu acho que também já repõe a médio e longo prazo aí uma possível saída do Alan. É um time que, assim, eu avisei há alguns dias. Gente, a hora de zoar o Palmeiras, né, por alguma instabilidade, é agora. Chico, não foi toda essa alegria, também, não, Chico, que você tá falando. A torcida também pediu a cabeça do tal de Barros lá, velho. O Chico tá vivendo o quê? Você tá fazendo agora um livro de romance? Já fiz. Então para que sair, velho. Mas, gente, o Palmeiras vai atrair alguns outros reforços pontuais e vai encaixar, vai acontecer. Vocês esperam o quê? Que o Palmeiras vai entrar em crise? Se perder no domingo... Já está em crise. Esse é o detalhe. O Abel Ferreira, ele só não foi mandado embora no ano passado porque ele é o Abel Ferreira. Porque o pecado original de Abel Ferreira é desconsiderar muitas vezes o impacto de um derby. Porque ele tem outras preocupações, ele mira lá na frente, ele quer ganhar a Libertadores, está tudo certo. Mas não minimize, Abel Ferreira, a consequência de uma pancada num clássico. Então, eu acho que ele entendeu. Esse discursinho aí já é para dar uma motivada e entender o jogo como importante domingo. Aí é que tá, doutor Marco Aurélio Cunha, o senhor que enxerga muito na frente, muito longe. Você que tem uma visão completa, um espectro, um cenário inteiro. Obrigado, Renato. O Palmeiras, depois desse 5-1, chega favorito para vencer o Corinthians no domingo? Ei! Você não é Marco Aurélio. Foi só Vitória. Né? Aliás, incrível como o Palmeiras e Vitória sempre tem grandes goleadas, né? Até pro Vitória já teve. Então, Meteu 7. É incrível, é um jogo de muitos gols, Eu acho que é um jogo importante, em casa, tinha que passar pelo Vitória, eu não digo obrigatoriamente, mas é claro que era um jogo de favoritismo absoluto do Palmeiras, os gols foram saindo, é um ótimo jogo do Palmeiras. Esse jogo carrega pro Clássico? Não. Só carrega e venceu. Isso ajuda a tirar a pressão de não estar vencendo. Agora, o Corinthians é outro departamento, é um jogo difícil, não será simples, e o Abel já mandou o recado. Tem que olhar para os outros também, não é só para mim, os outros também são grandes, para diminuir um pouco a pressão sobre si. Medo. Capelanes, eu quero saber se essa goleada foi fruto de uma organização tática e da presença maior dos titulares ou foi aleatória? Eu antes gostaria de sugerir um livro para o Chico Garcia, já que ele é escritor. Olha, isso é sempre bem-vindo, é Atenção, cultura. é uma sugestão.
O Fantástico Mundo de Francisco Garcia. Porque ele vive num mundo paralelo. Né? E eu tô aqui para tentar trazer ele para a realidade. Qual foi o discurso de praticamente todos aqui na temporada passada? Eu não esqueço, não tenho memória curta. O Palmeiras, ano passado, fez uma campanha no Campeonato Brasileiro, lutando até o fim pelo título, até o Abel largar, faltando 3 rodadas, que eu achei um assinte, achei um absurdo. Mas disputou o título, né? Não, mas na última rodada ele ganhou do Ceará e nem precisava. Abandonou. Mas disputou o título. O meu ponto é o seguinte, o Palmeiras, ele bate em times que vão lutar contra o rebaixamento. Os times que estão no G6, no G8, é uma dificuldade gigantesca. O Campeonato Brasileiro mostrou isso. Não sou eu quem está falando. Quem mostrou são os números da temporada passada. Mas será que esses times grandes que você está falando, ou mais competitivos, eles não se preparam também mais para jogar contra o Palmeiras? Mas não tanto quanto o Palmeiras de investimentos, de gastar 700 milhões para ter um time ainda com vários buracos no elenco, com várias carências e uma dificuldade para conseguir contratar jogadores. Faria alguma diferença ele ter vencido ou não times do G6? Fez diferença porque não ganhou e não foi campeão. Mas ele não ganhou porque ele largou o Cruzeiro. Mas no ano passado ele não ganhou porque tropeçou nesse Vitória também. Gente, atenção que eu vou dizer. Atenção que eu vou dizer. O palmeirense realista sabe o que eu estou falando. Eu não estou querendo tacar crise no Palmeiras. Mas o Palmeiras, ele está em crise técnica faz tempo. Não é porque meteu 5 no Vitória. Mas ontem não fez uma diferença? Não foi diferente? Gente, com todo respeito, aqui está um torcedor baiano. Eu amo a Carajé, eu amo o Bahia, o Vitória, todo mundo de lá. Maior respeito pelo Pelourinho, Carnaval chegando. O meu ponto de vista, o Vitória não dá. Não serve de parâmetro, porque meteu 5, que meteu 10, que meteu 8. É o Vitória. É os 3 Vitória que vai lutar contra o rebaixamento. São os 3 pontos contra o Vitória. Os mesmos 3 pontos que vocês não vão ganhar contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Fluminense. E assim vai. O que é Sgarbi? Não, é um cara tentando colocar crise depois de um time ganhar de 5-1. Palmeiras está em crise ou não está técnica? Meu, ganhou de 5-1, Não, peraí. Responda a minha pergunta. O Palmeiras está em crise técnica sim ou não? Cara, o Palmeiras está Capela, o Palmeiras está na liderança. Em uma das liderança o quê? Em uma das lideranças do Paulista. No Brasileiro também está lá em cima. Ganhou de 5-1, irmão. Ganhou de 5-1 a partida. Então sejamos resultadistas desse programa. Mas tá, mas Só lembrando que o clássico contra o Corinthians é pelo Paulistão. Não, eu concordo. E se perder, Sgarbi, se perder pro Corinthians, qual vai ser o seu discursinho aqui na segunda-feira? Se perder, perdeu. É jogou na cara do Corinthians. Se perder, isso, perdeu! Eu concordo. Capela, você tá viajando. Calma que a gente vai seguir essa discussão, não perde o fio da meada. Recadinho do programa e depois YouTube. E Palmeiras, Edu Dracena, você tá feliz? Já mudou o semblante. Edu da pena. Com certeza, uma vitória como foi ontem, 5-1, por mais que o Capelanes quer diminuir a vitória do Palmeiras, mas a gente tem que falar, pô, Vitória, os mesmos 3 pontos de Vitória vai ser contra o Flamengo também. Então não quer decidir nada. Então eu vejo assim, a postura do Palmeiras ontem foi que eu gostei mais, sabe? Com atitude, marcando em cima. Alguns jogadores precisavam de uma performance como foi ontem, o próprio Murilo fazendo gol, dando um passe para o Gustavo Gomes. O Maurício fazendo gol também, ajudando mais na marcação, né? E o Sousa fazendo gol que ele está precisando. Quem sabe possa ser a virada de chave, né? Para que ele possa performar ainda mais a equipe do Palmeiras. Agora, e o Carlos domingo Miguel? vai ser um próximo jogo, né, Ronaldo? Carlos Miguel, hein? Edu com medo, Edu com medo. Mas foi legal, antigamente, várias vezes o Palmeiras venceu com gols de zagueiros. Já aconteceu inúmeras vezes com a bola parada. Venceu quem? Não, vários times, vários outros campeonatos. times, né? Outros E times. ontem tudo começou com gols de Murilo e também do Gustavo Gomes. Aí o Maurício sai o Veiga, ele já se apresenta pleno, mais confiante. E assim vai. E assim nós vamos também. Direto com Vladimir Bianchini, para a gente repercutir então a vitória, a goleada do Palmeiras, mas também as questões envolvendo Arias, porque ele está próximo do Allianz Parque. Vlad. Exatamente, Bruno. John Arias, jogador do Wolverhampton, cada vez mais próximo do Palmeiras. O Fluminense até tentou fazer uma oferta, mas como o valor não cobria o valor do Palmeiras, o Arias deve mesmo ir ao Verdão, que vai pagar cerca de 25 milhões de euros, 155 milhões de reais. O Flamengo também fez uma oferta, mas o Arias, pela identificação com o Fluminense, não quis ir para a Gávea. Além do Arias, o Palmeiras vê outros jogadores no mercado. Está em busca de um zagueiro, mas o Zenit não quer liberar o Nino, ex-jogador do Fluminense, até o meio do ano pelo menos. O Palmeiras até mandou um emissário para tentar conversar e destravar o negócio, mas não deu certo. Como opção, o Palmeiras pode ir atrás do Igor Júlio,
zagueiro do Brighton da Inglaterra, que fez a carreira toda na Europa, nunca atuou profissionalmente no Brasil. O Verdão também, que está de olho no mercado, foi atrás de 2 jogadores do Botafogo. O volante Danilo, que fez muito sucesso no Palmeiras, jogou também no Nottingham Forest da Inglaterra, e também o Montoro, revelado pelo Vélez Sarsfield, tem 18 anos, o argentino é jogador também do Botafogo, mas como tem problemas em relação ao transfer ban e também tem pedido na justiça de vender jogadores, o Botafogo não quis fazer negócio com o Palmeiras neste momento. O Verdão, que se prepara agora para o derby contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, pode selar a classificação para a segunda fase da competição e pode ter o retorno de Lucas Evangelista, que sofreu uma operação no ano passado, ficou muito tempo fora dos gramados e no jogo contra o Vitória ficou no banco de reservas, pode voltar a atuar no final de semana. Volto com você, Bruno. Boa, Vlad. Obrigado, viu? A gente segue acompanhando também no espn.com.br a questão do Arias e a gente já comenta aqui. Ontem, Mari, goleada, e o que é curioso é que apesar dos 5 gols, nenhum marcado pelos atacantes. Exatamente. Por que isso, Mari? Se o Fã de Esportes entrar lá para ver o mapinha, né? Verdade. O time distribuído ali no mapinha, você vê assim, quase que toda a linha defensiva participando, né, de gols, porque os zagueiros marcam, eles dão assistência. E aí também pelos lados, o Alan, o Andrés, né, um pouco mais centralizado, claro, mas assim, não passa pela dupla de atacantes, mas quase que todo o time, né, participa da construção do placar. Enfim, foi um jogo bem interessante, justamente por conta do coletivo que ficou muito claro, assim, facilidade do adversário é bem verdade, jogadores acima da média, como o próprio Marlon, mas eu gostei muito dele e do Andrés, assim, acho que é uma tendência da gente ver eles se entendendo cada Marlon vez e mais. Andrés, os dois juntos. Marlon e Andrés Pereira, exatamente, assim, acho que o Marlon chega para ser titular, assim, a regularidade que ele teve nos tempos de Botafogo o colocam dessa forma. Claro que tem a volta do Evangelista e é justamente essa quebra que acontece no jogo do Andrés quando o Evangelista se machuca, porque a proteção que ele consegue dar, o Marlon consegue dar para o Andrés, para ele poder trabalhar nessa zona de assistência, de marcar gols como ele já marcou, o Evangelista também dava para ele. Então, assim, para mim fica muito claro que essa dupla, ela ainda vai dar muito bom para esse coletivo do Palmeiras. Aí tem, assim, né, uma crítica, ou talvez um palmeirense cornetando, falando assim, mas também é contra o Vitória. Vale lembrar que nos 2 últimos campeonatos brasileiros, os jogos fatais para o Palmeiras na reta final da competição foram contra o Vitória. E em casa, no ano passado, que aí acho que a maioria lembra, mas no ano anterior, quando o Palmeiras também perde ali o título para o Botafogo, foi uma derrota em casa para o Vitória do Carpini. Eu lembro disso. Então são dois, não é tão normal quanto parece o Palmeiras golear o Vitória, pelo contrário. Porque ontem passou o carro, né? Assim, a gente pode falar com sinceridade, e eu achei muito interessante a leitura de jogo dos 2 meias, né? Que a Maria até citou, o Andrés e o Marlon. O jogo passou completamente por eles. Tem uma tela sobre os dois que é bem legal. E aí o Jailson fala em cima, porque acho que ela evidencia muito bem. Do Luiz, hein? Veio no Ler Mais o Luiz, essa. Luiz. Luiz. A volta do Luiz. Essa foi eu que pedi, vocês podem dar um mérito. Foi você? Então toma aí, ó. A volta do Luiz, eu não sei falar o sobrenome dele. Manda mais aí que a tua sugestão não foi boa, tá? A sugestão foi excelente da Mari Pereira. Tudo bem. Fala você, eu já falei. Isso aqui é pra nós. Pode falar em cima. Não, mas então, eu queria falar justamente como o jogo passou o tempo todo por eles dois. Marlon Freitas e o Andrés Pereira, o tempo todo acelerando, às vezes cadenciando ali o jogo, a inteligência dos ajustes táticos. Por quê? O Vitória foi com a linha de 5, né? O Vitória, com o Jair Ventura, tem jogado dessa forma. Tem jogado de forma reativa. Então, o jogo passa muito pelo meio campo. Por quê? É o cobertor curto que a gente sempre fala no futebol. Você está cobrindo de um lado e em algum momento o adversário vai perceber brechas. A gente vai falar isso daqui a pouco, inclusive, do Botafogo, que a gente elogiou, né, na semana passada. Eu vou falar também justamente essa questão do cobertor curto. Então, o 5-4-1 do Jair Ventura, ele acaba deixando espaço no meio. Porque você não vai. A tua linha de defesa fica muito para trás. Então você acaba deixando espaço no meio. E aí, no meio-campo, o Andrés Pereira e o Marlon com um passinho para trás, com essa liberdade de girar o jogo, esquece. Perfeita do jogo. Você vai conseguindo girar justamente a defesa. E aí tendo o Alan, que é um cara que é muito bom no 1 contra 1, e aí você vai ter que tirar, vai ter que deslocar para fazer a cobertura, e aí o Maurício aberto do lado esquerdo, funcionando, enfim, né? Alguém para jogar junto com o Piquerez, para dialogar para o Piquerez não ficar sozinho. Tanto que a gente conseguiu ver justamente as jogadas saindo dessa forma. O Andreas acelerando o jogo por dentro nas pontas, o Vitória tentando sair para fazer essa cobertura rapidamente e deixando espaço no meio também para sequência e para finalização das jogadas. E o que também destrava o jogo é a bola aérea, que era algo que o Palmeiras tinha perdido. Né? Mas tinha perdido, né? Sim. Mas que só que não é novidade. Isso, nas principais, nas últimas já definiu conquistas. muita coisa pro Palmeiras, Exato. né? Essa bola aérea, enfim, na figura dos zagueiros também. Por vezes, o Palmeiras, quando
demonstrava que estava ansioso no jogo era muito cruzamento, sempre foi assim, né? Justamente porque tem essa confiança, né? São laterais que cruzam muito bem, mas em bola parada agora tem o Andrés, igual a tela que a gente mostrou. Então foi importante voltar também a ter esse recurso. Bom, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, até domingo, né, Jailson? Até domingo. Porque aí o tumulto... Né? Pra não, né? Aí o tumulto volta dependendo do humor. O humor varia de acordo com o resultado do derby. Se o Palmeiras não venceu o Corinthians, a vitória do 5x1 não adiantou nada. Nada. Não, 5x1 foi obrigação. Se não venceu o Corinthians, se não venceu o Corinthians no final de semana, o Vitória, eu quero lá saber do Vitória. Como é que é o nome? Eu sempre gosto quando tu fala o nome dos corneteiros e o... Como é que é? O Amendoenzo? Amendoenzo. O Amendoenzo vai estar assim, jogo grande, esse time é frouxo. É isso aí. Não vai dar isso? Claro que vai. Com todo o respeito ao Vitória, é óbvio, como você já falou, mas se não venceu o Corinthians no final de semana, certamente não vai ter adiantado nada. E é verdade também que a maior crítica em relação aos últimos resultados do Palmeiras foi exatamente nos jogos, não só contra o Corinthians, mas nos outros jogos decisivos da temporada, né? Especialmente no ano passado, também nos jogos contra o Corinthians. Exatamente, perde título, eliminado. Pensando em Paulistão, também na Copa do Brasil. Bom, e o Santos, hein? Aí a crítica também. O Palmeiras venceu o Vitória nesta quarta-feira na Arena Barueri por 5x1 em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Murilo, Gustavo Gomes, Maurício, Alan e Piquerez, pelo Verdão, e Dudu, pelo Leão. Essa foi a primeira vitória do Palmeiras na competição, com um empate contra o Atlético Mineiro na estreia. O time de Abel Ferreira soma 4 pontos na segunda posição. Do outro lado, o Vitória permanece com 3 pontos, provisoriamente na 11ª posição. Precisando dar uma resposta ao seu torcedor, o Palmeiras dominou o primeiro tempo na Arena Barueri. Aos 23 minutos, Andréas Pereira cobrou o escanteio na primeira trave e Murilo desviou de cabeça para abrir o placar. Gustavo Gomes, aos 28 minutos, aproveitou o desvio de Murilo e deu um toquinho com a direita para tirar do goleiro do Vitória. O Verdão seguiu em cima e praticamente matou a partida no final do primeiro tempo. Aos 49, após tabela com Andrés, Piquerez cruzou rasteiro na área e Maurício apareceu sozinho para finalizar e marcar o terceiro. O segundo tempo começou agitado. No primeiro minuto, Flaco Lopes ficou pedindo pênalti por toque no braço do defensor rival, mas a arbitragem mandou-o seguir. No lance seguinte, Carlos Miguel saiu de maneira estranha do gol e o Vitória quase diminuiu. O gol dos visitantes saiu aos 10 minutos, após 2 tabelas de Dudu na entrada da área e finalização firme. Pouco depois, porém, o Palmeiras voltou a controlar. Piquerez acertou o travessão aos 14 e Alan, aos 17 minutos, fez fila antes de chutar de fora da área para marcar um golaço. A goleada palmeirense foi finalizada com Ramon Sosa. O atacante paraguaio recebeu de Andréas Pereira, que acumulou 3 assistências no jogo, e arriscou de fora da área, contando com desvio no meio do caminho, para encobrir o goleiro rival. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Corinthians no dia 8/2, às 20h30 pelo Campeonato Paulista. Depois ele encara o Internacional fora de casa também, no dia 12/2, às 21h30, e esse jogo já é pelo Campeonato Brasileiro. Depois vem o Guarani, em casa, no dia 15/2, às 20h30, pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras se aproximou nesta quinta-feira da contratação do meio-atacante John Arias, do Wolverhampton. O jogador da seleção da Colômbia, de 28 anos, tem situação avançada para assinar contrato de 4 temporadas com o Alviverde. Pelo reforço, o Verdão deve desembolsar 25 milhões de euros, 155 milhões de reais. Por questão contratual, o Fluminense, ex-time de Arias, tinha até a última quarta-feira para ao menos igualar a oferta palmeirense. De acordo com fontes, o tricolor indicou ao Wolverhampton que não conseguiria alcançar os números e tentou negociar de outras formas, mas sem sucesso.
O Alviverde, por sua vez, avançou com troca de comunicações oficiais com o time da Premier League e encaminhou a situação por áreas. Agora, a negociação entra em estágios finais. E o próximo passo é o Palmeiras selar toda a situação com os ingleses e com o staff do jogador.